Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Wilson Nunes e, bom, hoje o tema aqui é muito polêmico, né? Nós vamos falar sobre, de novo, inteligência artificial, só que dessa vez eu quero saber o seguinte: será que inteligência artificial vai substituir o tráfego pago? Eu vivo falando que gestor de tráfego vai acabar, a galera que é gestor de tráfego, que me conhece, ficam pistola, que eu sei, né? O pessoal fica bravo, de onde já se viu, minha profissão vai acabar, né? Então, para encerrar essa polêmica de uma vez, aqui eu trouxe uma colega minha que trabalha já com tráfego pago, a Thaís, tá certo? Para a gente resolver essa questão. Vamos discutir esse dilema aqui. Eu quero ouvir da Thaís, né? O que está acontecendo? Será que gestor de tráfego está chegando ao fim de fato, né? Então, para termos isso aí, Thaís, quero passar a bola para você. Quero que você se apresente primeiramente, fale um pouco para a audiência aqui do YouTube o que que você faz, quanto tempo você trabalha, onde você trabalha, qual a sua formação, sua experiência com tráfego pago. É contigo, Thaís. Obrigada, Wilson. Então, eu me chamo Thaís Casteluber. Hoje eu sou consultora empresarial no Sebrae Rondônia. Minha atuação é aqui no estado de Rondônia. Já atuei com empresas também com tráfego pago em outros estados, mas no momento a minha atuação está focada aqui no estado. Eu sou formada, costumo falar que eu sou meia doida, porque sou formada em gestão financeira, gestão pública, ciências contábeis, matemática, agora estou indo para engenharia de software. Tenho várias pós-graduação, fiz cursos de tráfego pago, inteligência artificial. Então, assim, eu tenho eu acredito que eu tenho um embasamento bastante para estar falando sobre esse assunto aqui. Pô, que legal, cara, que legal. Então, realmente eu acertei na escolha, né? Eu queria uma pessoa. Assim, eu escolhi muito a Thaís pelo seu currículo, Thaís. Realmente você tem um conhecimento e das conversas que a gente tem, eu estou sempre aprendendo muito contigo, né? E eu quis trazer você hoje justamente por conta do teu currículo e por conta também da tua experiência com inteligência artificial, com o trabalho que você já tem com várias empresas, né? Você trabalha, acabei de saber que ela está atuante pra caramba dentro do Sebrae, né? Lá em Rondônia. E isso é muito Isso. bacana, né? Atendendo muitas empresas aí. Quer falar um pouco sobre isso também? Olha, com o Sebrae em si, eu não atendo tráfego pago, é mais consultoria Uhum. empresarial. Mas lógico que quando você vive o tráfego pago, ele não sai de você, né? Então, as empresas, quando eu estou nas consultorias, eu ensino tráfego pago. Então, assim, isso agrega muito valor, tanto para mim quanto para os empresários. Ah, que legal, que legal. E a gente estava discutindo até, conversando aqui, pessoal, antes da gente entrar ao vivo aqui, né? E a gente estava conversando, né, Thaís? Eu estava comentando com ela que o Facebook, né? Já vem desde o ano passado comentando, né? Vamos, vamos automatizar esse processo aí para facilitar para o usuário, né? E isso já vem acontecendo já, acho que agora quase, já chegando a um ano aí dessa fala do Facebook sobre esse aspecto, né? E esse ano ele fez uma aquisição que, na minha opinião, foi uma aquisição fantástica. Eu até foi uma das poucas publicações que eu fiz de notícia aqui no meu Instagram esse ano, e foi a respeito da aquisição que o Facebook fez, o Meta fez com relação a Manus, né? Manus AI. E, bom, e Thaís, o que que você observa hoje com relação a essa iniciativa do Facebook? Você, como gestora de tráfego, também estava atenta a essa observação? O que que mudou para você com o surgimento da IA e com essa iniciativa do Facebook, né? E falar, cara, não vou perder essa guerra também. Tem uma guerra acontecendo aqui e a gente, meros mortais, né? Estamos aqui, observando esse movimento todo desse grande ecossistema, né? Qual que é a sua visão desse mercado com relação ao início da inteligência artificial, esses movimentos que a Meta vem fazendo em relação, em relação à inteligência artificial? Qual que é a sua visão a respeito de tudo isso? Mas Aham. assim, antigamente sim, o ano passado, né? A gente demorava mais para fazer as configurações. Hoje, a gente consegue fazer os criativos muito mais rápido com a ajuda da inteligência artificial. Porém, entretanto, a inteligência artificial ela não consegue detectar a pergunta certa, a pergunta exata a se fazer. Exemplo, para ser um bom gestor de tráfego hoje, quanto mais pergunta você fazer para si mesmo,
melhor você vai conseguir atender aquele público. Opa, peraí, por que esse público está comprando vai comprar esse produto? O que esse produto tem de diferencial? Então, é você se questionar o tempo todo, começar a fazer perguntas. Olha, como que eu quero? O que se eu fosse o público desse produto, como que seria? Então, hoje a inteligência artificial ela consegue sim fazer criativos muito mais rápidos, mas o humano, que é o gestor de tráfego, ele consegue ter essa expertise, fazer essas perguntas e assim ser mais assertivo estrategicamente. Ah, isso é legal. Bom, e agora falando, assim, no nosso primeiro bloco aqui de perguntas, né? Eu quero entender o impacto real que a IA teve dentro do tráfego pago, tá? Então, é, uma das primeiras perguntas aqui, onde você, até acho que você já respondeu um pouco sobre ela, mas onde exatamente a IA está substituindo o trabalho do gestor de tráfego? Você pode dar exemplo? Eu sei que você já contou algumas situações onde acelerou, mas eu quero que você seja bem específica para quem esteja ouvindo a gente, entenda quais são as reais funções que um gestor de Uhum. tráfego fazia antigamente, e que agora a inteligência artificial poderia fazer para ele. Então, é criativo, acho que é Uhum. o predominante, porque hoje com o chat GPT e outras inteligências artificiais, você dá um comando e já sai ali a foto ali. Então, vídeos também consegue estar otimizando, só que esses criativos, eles muitas das vezes não têm a conexão com o público, que seria com uma, exemplo, num vídeo de pessoa para pessoa. Você transmite muito mais conexão com o público, muito mais veracidade do que um vídeo através de IA. Isso eu tenho que concordar contigo. As IAs, principalmente de vídeo ainda, estão apanhando um pouquinho, né? Para poder entregar um Isso, resultado muito legal. Assim, a aposta da Meta é que eles consigam reverter tudo isso, né? Eu acredito que o Mark Zuckerberg aí, ele está com uma certa expectativa, né? Mas vamos lá, uma outra coisa que eu queria saber também. É, o gestor de tráfego, ele está ficando mais estratégico ou mais irrelevante, na ele tua está ficando opinião? mais estratégico. Mais Sem estratégico. sombra de dúvida, é mais estratégico, porque ele consegue estar otimizando o seu tempo, né, com a inteligência artificial e assim está analisando, que nem eu te falei, a questão de análise de público, o que esse público vai querer? Então, ele vai ter que pensar fora da caixa. Entendi, Antes era muito manual. entendi. Bom, e falando agora sobre o que a IA faz melhor que os humanos. Tem alguma coisa que a gente possa destacar, será? Você tá vendo que eu tô do lado da inteligência artificial aqui, né, parece, né? Mas, na verdade, eu tô querendo realmente arrancar o suco dessa conversa aqui. Então, eu queria entender, por exemplo, hoje, com a IAs, né? É, ainda faz sentido testar manualmente, fazer testes manuais? Antes fazia muito análise manual, testes operacionais, público, orçamento, variação de campanha e tudo mais. Hoje a IA faz tudo isso com mais velocidade e precisão. O que mudou? Saí da execução e fui para a parte estratégica. Então, o gestor de tráfego ele está indo mais para a parte estratégica, porque Uhum. otimizar a campanha ficou mais fácil. Decidir, otimizar e continua sendo um diferencial. E você acha que, no caso, o Meta Ads, né, ele já virou, no caso, uma caixa preta que ninguém controla, no sentido de, tipo, como caixa preta, os segredos estão ali dentro, né, dessa caixa preta. Você acha que essa caixa preta hoje, ela ainda continua isolada? Você acha que ela hoje, ou ela já saiu dessa caixa preta e hoje ninguém mais está controlando isso? Qualquer pessoa hoje hoje conseguiria facilmente fazer o tráfego pago sem auxílio de um profissional com experiência. Olha, como uma caixa preta, É como uma caixa preta, ela tem um segredo lá dentro, né? Tá guardado. ele ficou mais automatizado, mas não como uma caixa preta, sem controle. O que mudou? Ele saiu dos botões e foi para a parte estratégica. Hoje, não é só controlar, tanto como uma campanha. Não, Wilson, volta.
Quer que Eu eu vou pule? falar do meu jeito. Eu vou Pode. excluir essa minha colinha aqui, porque isso não está me ajudando. E vai ser do meu jeito. Fale do teu jeito, então. Vou fazer do meu jeito, porque escrevi tudo ali, mas não vai dar certo, não. Essa Mas escola então, não funciona, vou ser bem sincero. eu estou ficando perdida ali com aquela cola. Não, Mas tá. Hoje em dia a gente consegue fazer várias automatizações dentro do Meta ali para fazer o tráfego pago dentro do gerenciador de anúncio. Só que é aquilo que eu estou falando no início, a expertise de um gestor de tráfego na questão de estratégia, análise de mercado, essa campanha vai funcionar ou não vai, qual que é a palavra-chave que eu vou colocar, essas questões é só um gestor mesmo que consegue. Então, hoje em dia, o gestor saiu muito daquele funcional. Eu vou só fazer ali, colocar, otimizar a campanha e tá tudo certo. Se ele fizer assim, otimizar, ele vai estar competindo no operacional, ele vai estar competindo com a inteligência artificial, porque hoje ela faz isso muito mais rápido do Sim. que um gestor. Então, o gestor ele tem que estar um passo à frente da inteligência artificial e ter aquele feeling. Para que eu vou estar fazendo essa campanha? Então, ter aquela percepção de mercado, coisa que a inteligência artificial não vai conseguir. Que legal. Essa resposta ficou muito boa. A pergunta que eu tinha te feito é, assim, o que acontece, Thaís? Como você mesmo colocou, antigamente, o gestor de tráfego, ele não tinha acesso a saber quanto que o vendedor tinha vendido. Isso não dava como ele ter ROI. Ele só conseguia ter informação sobre o ROAS da campanha, né? E, Isso. bom, até aí, ok. Só que hoje, o gestor de tráfego, ele tem que sair dessa zona de conforto. Então, né, uma das informações que hoje o cliente tem buscado do gestor de tráfego é entender o ROI também das coisas, né? E não apenas mais o ROAS, né? Então, isso eu estou te fazendo essa pergunta, porque como você trabalha com essa questão de financeiro, né, que nem você vai fazer um projeto lá sobre viabilidade financeira, entra muito entender essas questões de valores, né? E até uma opinião, assim, bem pessoal sua, né? Porque hoje você tem essa expertise, você vai lá e é contratada para fazer uma coisa que nem sempre é tráfego, né? Mas você tá, assim, hoje você como gestora de tráfego, isso acaba agregando também para o tráfego pago. Como é que você vê tudo isso, né? Na parte estratégica agora, se aprofundando um pouco nessa questão. Então, no meu modo de pensar, hoje, o gestor de tráfego ele tem que entender como um todo, principalmente de negócio. Por quê? O tráfego pago ele ficou ali no meio. Então, o gestor ele tem que entender do negócio, da experiência do cliente, ter muito entendimento disso, porque só o tráfego em si, ele consegue estar fazendo, otimizando com inteligência artificial. Já a expertise, análise de negócio, isso vai ser o diferencial desse gestor. Então, qualquer pessoa ele consegue subir uma campanha. Aham. Porém, ter um resultado mais consistente é só quem entende realmente ali sobre o negócio. Legal, isso é bacana. E, bom, hoje então, nesse caso, a gente está falando não só de estratégia, nesse caso, né? A gente está falando sobre leitura de contexto, eu imagino, né? Também estamos falando sobre entender produto, entender a oferta do cliente, né? Então, ou seja, ter esse entendimento do mercado, da jornada de compra. Então, hoje o gestor de tráfego, ele acaba, então, ocupando esse papel também estratégico do negócio, né? Seria isso, basicamente? Isso, exatamente. Porque o tráfego, ele é o tráfego sem negócio é só um custo. Mas quando a pessoa ela entende sobre o negócio ali aprofundado, ele vira um gestor, posso dizer, um gestor do futuro, que Ah, não vai legal. ser absorvido ali pela inteligência artificial, porque ele vai ter uma expertise maior. Porque até o ano passado a gente controlava muito botões. Aham, Agora sim, não, a inteligência artificial ela controla esses botões e muito mais rápido do que nós. que bacana.
E assim, pensando nesse gestor do futuro, que nem você trouxe, né? Uhum. Ele hoje, por exemplo, ah, no caso, assim, deixa eu pensar nessa pergunta que eu quero te fazer. Então, basicamente, esse gestor de futuro, ele precisa ter uma bagagem, uma expertise de negócio, né, para poder estar distante, no caso, desse resultado, como era feito E antes no gestão de tráfego. Agora, a minha isso pergunta desculpa, eu ia fazer a pergunta antes agora. era muito. Ah, tá. Tá, pode comentar, antes era muito. Antes o gestor ele era muito manual. Aham, Então, hoje ele não está precisando tanto de um gestor mais manual, ele está precisando mais de expertise. legal. E aí a minha pergunta é: você acha que o cliente ele está mais exigente dentro desse universo do resultado de tráfego? Como é que você olha o cliente hoje nesse sentido? Depende. Depende porque se for um cliente que não entende o básico de tráfego pago, ele, o que o gestor falar para ele, ele vai achar que aquilo é o certo. Mas se for aquele cliente que ele é mais exigente antes de contratar uma consultoria, ele vai entender pelo menos o mínimo de tráfego pago, esse vai ser mais exigente, esse vai falar, olha, não, essa estratégia não está dando certo, será que não é por causa disso? Então, o Uhum, que eu sempre falo nas minhas consultorias, quando eu vou fazer uma mentoria ou uma consultoria para treinar uma pessoa para a empresa, para fazer, executar esse trabalho, o dono da empresa tem que estar junto. Por que o dono da empresa tem que estar junto? O dono, ele depois ele vai saber como cobrar daquele funcionário como que para ser executado aquela tarefa. Porque senão o sim. funcionário pode fazer de qualquer forma. Então, nesse sentido, é exigente, sim, quando ele entende. Quando ele não entende, E hoje você prefere o cliente, acho que, assim, qual que é o mais interessante? É o cliente que mais entende muito ou o cliente que você precisa treinar do zero? Qual que é o cliente mais adequado para trabalhar? o cliente que me exige muito. É esse? Porque muitas das vezes, não muitas das vezes, mas às vezes ele tem uma expertise ali que eu, às vezes, talvez não tinha detectado. E nós dois juntos, entendendo sobre o assunto, a gente vai conseguir dialogar e chegar na melhor estratégia a ser tomada. Que Agora, legal. quando a pessoa ela não entende, ela não vai saber me posicionar. Então, assim, me posicionar que eu falo do negócio como um todo. Ah, Thaís, não, mas o meu público é assim, é sensado. Não, é assim. Então, aquele mais exigente que entende, a gente vai sentar e vai conseguir performar uma campanha melhor. Cara, que legal essa informação que você trouxe, né? Isso é uma coisa bacana, porque muito empresário, às vezes, ele acredita que o tráfego é uma pessoa que você contrata lá e, sei lá, você vai, às vezes, nem olha os relatórios, né? Todo o gestor de tráfego adora gerar relatório, né? Tem relatório para um monte de coisa. Exatamente. E, às vezes, o empresário não vê esse relatório. E você trouxe um ponto aqui, que é um ponto chave, que eu gostei dessa conversa, que é até para o empresário que está ouvindo a gente, possa pôr isso na tua mente, né? O bom gestor de tráfego de hoje, que gostei muito do termo que você usou, que é esse profissional do futuro, é isso que você falou, né? Esse gestor do Uhum. futuro. Então, esse gestor do futuro, ele depende muito também de um empresário que tenha engajamento também com o negócio dele, né? Isso é uma coisa Exatamente. interessante. Eu curti demais essa fala aqui vindo de ti, porque conheço muitos casos que o empresário fala, tá, vai lá, paga lá, impulsiona lá, investe no tráfego, e daí ele só vai perceber que tá errado, que tá ruim, quando ele fala, poxa, mas eu já gastei tanto nisso e cadê? Não tá dando resultado? Que daí, às vezes, o vendedor reclama, né? Eu vejo muitos casos E dentro da aí, empresa, o vendedor reclamando, né? e Como é aí que é que é para o vocês aí? diferencial. Porque se ele entende, ele lá, às vezes, no meio da campanha, vocês dois sentam e falam: olha, isso aqui não está performando bacana. Ah, será que não é por causa disso? Ah, talvez é isso. Ah, às vezes pode ser a recepção que não está respondendo, porque se for pelo WhatsApp, a média ali de resposta é 5 minutos no máximo. Depois, aquele cliente perde o desejo. Então, tem que estar tudo isso muito alinhado, porque senão não vai performar.
Legal. Isso é bacana, né? Que nem eu tava te dizendo, né? Muitos vendedores eu vejo a galera reclamando assim das vendas, né? Você dá muito treinamento para vendedor? Como é que é a tua vivência nesse sentido? Não tanto para vendedor, eu dou mais para a parte do marketing em si. Do própria equipe de marketing mesmo, né? Isso, para a Ah, equipe de legal. marketing, e todos os treinamentos que eu ministro, eu Aham, viro para o dono da empresa e falo, você vai participar. E ele, mas eu não tenho tempo. Falo, não, mas você vai participar, porque eu finalizando o treinamento, eu estou indo embora. Você vai continuar para cobrar. entendi. Aqui a gente trabalha muito com a equipe de vendas, né? Eu tenho aqui um Uhum, treinamento que chama comercial estratégico, né? Eu sempre falo para o nosso cliente que o time de vendas é talvez o grupo de pessoas mais importante para estar num briefing sobre campanha de performance. Enfim, só para mim terminar aqui, eu queria te fazer aquela pergunta que eu ia te fazer lá no começo, né? Eu quero tá. que você ouça a minha teoria, né? Vamos lá. Eu estou fazendo um trabalho na parte de finanças, a gente entrou um pouquinho nessa nossa conversa da live aqui, mas eu estou fazendo um trabalho de estudo junto com uma professora na área de estatística, né? Uhum, E contabilidade, etc. Ela, né? A expertise dela. Então a gente está fazendo um trabalho de construir aí é, todo um processo de investimento para projetos de comunicação. Ou seja, uhum, nenhum projeto começa só por começar. Ah, eu preciso divulgar. Não, pera, não é bem assim. Ou você está fazendo um trabalho de marca, ou você está fazendo um trabalho de performance, né? Ou você está fazendo um trabalho de produto. Então, você está melhorando alguma coisa, né? Então, exatamente. então, tudo isso é um projeto. Então, quando você olha para isso com um olhar de projeto, você consegue prever o que eu chamo de o payback, né? O break-even, né? Do investimento, Uhum, né? Para para a infelicidade de todos aqui, né? É como investir no marketing ou investir no resultado, é igual investir na loteria. Você uhum, pode jogar, pode mirar, né? A gente trabalha com target, né? Então você pode pegar uma mira e mirar no target, ou não acertar o target, ou acertar o target errado, né? Então a gente está o tempo todo tentativas e erros, né? Dentro do nosso trabalho. E para que isso aconteça com excelência, existe aí uma curva que a gente chama que é o tempo que demora para você pagar o teu investimento. exatamente. Como você está fazendo um estudo de viabilidade lá para uma empresa, né? Você vai fazer isso. E, bom, estudo de viabilidade nada mais nada menos do que você entender que para você querer chegar no estado, sair do estado A para o estado B, você precisa de um tempo, né? Exatamente. Período desse tempo pode demorar muito, pode ser rápido, pode estar no meio, né? Esse é o, Ou às, ou é o às vezes o cliente decide por nem iniciar, porque no estudo já mostra que não vai já trazer mostra que resultado, não vai para ou que frente. vai demorar muito para ter o retorno, e aí ele já cancela, Pois já é, cancela e o isso é uma projeto dele. visão perfeito. Eu queria a tua opinião sobre isso, tá? Que é uma coisa que eu estou fazendo hoje que eu sentia muita falta quando eu era dono de agência. Isso Uhum. para mim era uma das dores mais latentes, né? O cliente vir lá com a gente, apostar dinheiro lá como se estivesse jogando na loteria, né? E às vezes lá naquela agência que eu trabalhava, o pessoal não dava nem satisfação se tinha dado resultado, né? E Mas no meu modo de pensar, no marketing, você conseguir fazer essa análise de quanto tempo que o cliente vai dar retorno, eu acho que é mais difícil do que você analisar a montagem de uma empresa em si. Por que que é mais difícil? Não depende só da equipe de marketing. É aquilo que a gente estava falando na live. Vai depender também se esse empresário ele teve um treinamento para a equipe comercial dele, se Uhum. estão todos alinhados. Então, assim, na análise de viabilidade econômica, a gente faz análise de mercado, que a gente vai a campo para fazer uma série de perguntas, né, para chegar no resultado, onde que vai ser, para decidir onde que vai ser o melhor local para a construção daquele espaço, Aham. é o público dele, quanto que esse público está disposto a pagar, tudo isso. Mas na questão do marketing, a primeira coisa que o meu modo de pensar é o treinamento da equipe. Sim, ou seja, todo mundo envolvido, né? Eu, Todo particularmente, mundo. hoje em dia, pra você ter ideia, eu já nem começo muito quando a gente faz essas análises.
Um exemplo, né? Se o cliente não tem um time de vendas, às vezes é dar tiro no pé, gastar dinheiro. Um tráfego pago. Exatamente. A Solution, eu não fiz o tráfego pago da Solution porque eu sabia que não ia dar tanta performance. Eu falei, depois a culpa vai vir em cima de mim. Sim, Então eu prefiro, e eu também não estava com tempo, então eu falei, então eu prefiro não fazer, sim. Mas eu entendeu? concordo, né? Eu concordo nesse ponto, né? E não só É, isso, né? Mas daí você tem também, por exemplo, é, o que acontece muito no tráfego pago, né? Um exemplo disso, né? Se deposita muita esperança no tráfego pago. Nossa, vou investir em tráfego pago porque, né, dá mais resultado que fazer panfleto. Fato, isso é verdade. Agora, esperar que o tráfego pago vai fazer você vender, vai fazer você. solucionar Não vai, problema da empresa, não. não vai. O lead vai cair em algum lugar, seja no WhatsApp, no formulário, no e-mail, e se ninguém ligar para esse cara, ninguém lá conversar com esse cara, vai morrer E ali. sim, tem a questão do imediatismo também, o desejo passa. Então, Exato. vai que essa pessoa entra em contato de madrugada. E muitas das vezes, o que eu já reparei é que as pessoas, elas não gostam de robô. Elas têm aversão a robô, elas querem ter ali o contato físico. Mano, Mesmo que seja por uma mensagem, mas ter aquele contato, sabe? Aquele, se sentir, digamos assim, abraçada. Eu não estou falando com o robô, eu estou falando com a pessoa mesmo. Então, esse contato físico. Agora, quando entra muito para o lado da IA em si, eu já reparei que não performa muito bem, até criativos. Eu já fiz teste já de postar um criativo todo realizado pela IA e um outro bem mais simples, com estética mais simples, feito normal. O que eu fiz no manual teve muito mais engajamento do que o da IA. Parece que o algoritmo, ele entende que aquilo foi feito por IA e ele, tipo, dá uma barrada. Peraí, eu vou barrar isso aqui. entendi. É, Eu já não, não. reparei isso, eu não sei se você reparou. Eu reparo muito, independente, às vezes. Já fiz testes de casos parecidos, já de conteúdo feito só com IA, mas o conteúdo ele tem ele conversa tanto, o texto conversa tanto com o público Hum? e ele engaja, Que ele entende? engaja, né? Ele engaja às vezes mais do que um conteúdo, às vezes, que a pessoa gravou dela falando, etc. Já tive resultados assim. É claro que é aquele negócio, nada substitui uma conversa. Se você puder, você quer falar com um cara lá, você quer falar com o dono da loja, você conhece ele é aquele Uhum, cara lá, às vezes, puxa, né, você quer, representa uma marca bacana que você gosta de vestir a roupa, um exemplo, né? Você quer uhum. falar com o cara. Aí quando você vai lá, conversa com o cara, você até entende que a primeira conversa pode vir por um robô, beleza. Aí tem todo o processo de atendimento ali, mas se você nunca chega nessa pessoa, se essa pessoa ela nunca está ali presente para te responder em algum momento, você acaba perdendo a expectativa, perde o gosto e vai para outra. Né? E o E usuário, muitas das vezes nem quer saber mais da empresa. A empresa exato, perde aquele potencial cliente perde, por causa disso. sim, Então, assim, vou dar uma opinião crítica. As empresas têm que tomar muito cuidado com o uso excessivo da IA, porque uhum, às vezes, em vez de estar ganhando clientes, assim, elas estão estão perdendo, abrindo, né? perdendo cliente, abrindo brecha Sim. para perder E entra clientes. muito essa visão que você trouxe do estratégico, porque o empresário pode usar IA, mas se ele não tiver um olhar humano e estratégico, ele vai perder cliente. O Exatamente. empresário, ele pode contratar um gestor de tráfego, mas se o gestor de tráfego não tiver um olhar estratégico e humano, ele não vai conseguir trazer cliente também. Porque, porque hoje, Wilson, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a início do ano passado, vamos colocar, era Sim, muito menos patrocinados do que é hoje. Hoje virou uma disputa muito grande. Então, como virou uma disputa muito grande, aí perdi aqui o ponto aqui da meada, mas como virou uma disputa muito grande de patrocinado, às vezes aquele patrocinado não tem mais tanto engajamento que nem tinha no ano passado, porque hoje são mais. Para sim. você ter uma ideia, eu conversando com uma colega minha que é consultora, eu falei, olha, eu quase não estou entrando no Instagram, porque a cada 5 publicações que eu vejo, no mínimo
3, 4 vai ser um patrocinado. Sim. E às vezes você tá ali que você quer acompanhar as pessoas que você segue, ter uma interação com eles. Então, e você entra lá e só fica vendo. Então, minha opinião própria, o Instagram tá perdendo para o TikTok nesse ponto. Você falou um negócio chave, né? Eu tenho uma crítica muito forte em relação a gerar muito alcance e pouco engajamento. Eu acho que a régua, assim, o tráfego pago, quanto mais dinheiro, mais alcance. É Uhum, meio matemático até, né? Se você tiver ali, vamos lá, qual que é o KPI, caramba? Nem esqueci agora o KPI, mas tem um KPI que se você tiver ali vamos dizer assim, vamos dizer que você entregue para cada duas pessoas e meia, três vezes, então 3 vezes e meia a pessoa vai estar recebendo tua publicação porque você está patrocinando ela. É matemático, entende? Conforme a quantidade de pessoas que tem naquela região, né? Se for uhum, um grupo muito grande, ele vai entregar para um grupo X de pessoas 3 vezes, né? E daí ele vai isso. sortear de novo o restante daquele grupo, né? E se você publicar de novo, impulsionar de novo, vai sortear aquele outro grupo ali, às vezes as mesmas pessoas, pessoas novas, né, nessa segunda rodada, mas é Uhum. muito aleatório, né? Ele não é organizadinho ali, né? Então, quando você vê, uma mesma pessoa está recebendo tua publicação igual, cara, nossa, igual, sabe aquela panfletagem chata que você fica toda hora te incomodando? Por isso que tem que ter um gestor estratégico. Porque o gestor estratégico, exemplo, eu vou fazer um tráfego pago para a cidade de São Paulo. O gestor estratégico ele não vai colocar na cidade toda, ele vai colocar nos pontos aonde ele quer alcançar o público dele, aonde o público dele está. É advogado, então vou colocar nos tribunais, às vezes nas penitenciárias vamos colocar, mas ele vai colocar em pontos chaves ali para pegar aquelas pessoas ali naquele ponto-chave. Sim. Agora, se for uma pessoa que está só no operacional, ele vai só jogar em cima da cidade de São Paulo e não está nem aí com o resultado. E quando vê, aí você começa a receber aquela panfletagem, gera um alcance, né? Tipo, eu tive um cliente, Exatamente. eu tinha um Tem cliente que muita, ele, é, eu tenho um cliente muita que estava implante, mas o gastando, resultado é, pequenininho. às vezes zero, eu ia falar agora, eu tenho um cliente que estava investindo 28 mil reais por mês, estava alcançando 5 milhões de pessoas e tinha um engajamento zero. Eu falei, caramba, zero? Mas zero é triste, não? Não pode ser Uhum, zero. E fui ver o conteúdo, sabe, impactava gente pra caramba nas mesmas regiões, né? Tinha um alcance de até 5 milhões de alcance, né? O alcance dele uhum. chegava a 5 milhões de pessoas, mas não tinha zero engajamento. Falei, cara, não pode ter zero engajamento. Nós cortou tudo o tráfego pago dele, começamos a melhorar o conteúdo com base nas pesquisas que a gente fazia de cohort, né? E pesquisa digital, concorrente, etc. Começamos a Uhum. produzir conteúdo organicamente e hoje está chegando a interações de até mil e poucas pessoas interagindo nas publicações dele, né? Mas Então, e engajamento, né? o orgânico ele traz um resultado mais eficiente do que no Sim. tráfego pago. Eu já reparei isso. Ele traz, mas Mais é mais qualificado a sólido. pessoa. É Oi? mais qualificada. A pessoa é É mais mais qualificada. qualificado, É, exatamente. É mais qualificado. E assim, hoje nós temos várias plataformas que se pode fazer o tráfego pago. Porém, você tem que decidir aquela certa para você estar fazendo o tráfego pago. Exemplo, TikTok. Eu quero alcançar o público da zona rural, vai para o TikTok. Eles não estão no Instagram, estão tudo lá no TikTok. olha Então, aí. assim, eu quero para consultoria. Vai lá no LinkedIn, tá lá no LinkedIn, é um educacional. YouTube, é entretenimento? Vai pro Instagram. Não, é um negócio local. Google. Então, assim vai, tem várias plataformas aí para você, e às vezes a pessoa não sabe qual Sim. utilizar. Eu vou só no Instagram, no Instagram, no Instagram. Às vezes o público dele não tá lá no Instagram, tá lá no TikTok. Isso é outra coisa que a gente também mapeia bastante, vê bastante caso acontecendo, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, tipo, há uma certa cultura do Instagram. Todo Uhum. mundo quer estar no Instagram, tem que estar no Instagram, publicando no Instagram, tráfego pago no Instagram. Aí você fala, poxa, mas será que teu usuário está no Instagram? É só você que quer estar no Instagram. Porque o founder, até acho bacana, né? Tem um amigo meu que faz o trabalho de founder e lead growth, né? Ele faz o Lucas, né? Lucas Marcato, de Londrina. Fazer propaganda pro Lucas aqui. Mas
ele faz um trabalho muito fantástico na parte de founder lead growth, onde o founder atrai lead. Aí Uhum. o founder, ele é uma pessoa, não é uma empresa. Mas ele representar a marca dele dentro da rede social dele, junto com as outras coisas que ele faz na vida dele, isso atrai o lead para a marca dele. Agora, quando é a marca fazendo isso, ela não traz o mesmo impacto, entendeu? Porque é uma Exatamente. marca, não é uma Mas pessoa, né? o Instagram, muitas das vezes, é o efeito manada. Tá todo mundo lá, eu também quero estar lá. Mas Pois às é, vezes não é lá o lugar dele. Às vezes o lugar dele é lá no LinkedIn. exatamente. Pô, que legal. Então, queria fazer muito essa pergunta para ti, acho que eu fiz, consegui. Então, a importância de fazer um projeto antes de fazer o investimento. Exatamente. Validado, então? Validado. Que show, cara. Agora, Bem, aqui no off eu tô bem mais descontraída do que sim, eu vou contar um segredo, eu tô gravando, vou usar esse pedaço. Tchan. que bom. Eu vi que você tá mais relaxado aqui, tá fluindo mais legal, É porque né? quando eu falei assim, tá gravando, aí já dá aquela travada. Sim, não, relaxa. Eu E olha também que eu era não meio bastante o medo já. ansioso assim também, né? Agora eu tento levar esse bate-papo aqui no podcast como um bate-papo de amigos, sabe? Com uma Uhum. conversa. Tipo agora, isso que eu tava querendo falar era um assunto real mesmo. De Mas a importância que você precisa conscientizar o empresário de fazer um projeto antes de fazer um investimento, entendeu? E você falou tudo, é difícil mensurar payback e break-even em campanha, né? exatamente. Por isso que é importante você entender o tamanho do investimento que o cara tem, a meta que ele tem, tentar fazer uma pesquisa, conhecer o usuário dele a fundo, conversar com o usuário dele é importante, Ver para aonde. depois você fazer um investimento, entende? Exatamente. É, eu não sei se você lembra de um menino que conseguiu atingir o Gustavo Lima. Não vi esse caso. Como é que foi? Você não viu? Não. Tem o que, uns 2 anos. Ele colocou um tráfego pago, ele queria atingir o Gustavo Lima. E aí ele colocou lá na casa do Gustavo Lima, naquela fazenda que ele tem, colocou o tráfego pago lá em cima, colocou a idade do Gustavo Lima só para aparecer para homens que gostava de carros, música e bebida. Aham. E aí colocou para aparecer, acho que foi 100 vezes por dia. Eu sei que chegou ao ponto do Gustavo Lima mandou mensagem para ele que macumba que você fez aqui para poder estar aparecendo esse vídeo o tempo todo para mim. Só tá aparecendo para mim, mas ele colocou um círculo ali, o diâmetro bem pequenininho em cima ali. Aham, em cima da casa do. É exatamente isso que o gestor de tráfego tem que entender aonde está o público. Como que ele faz ali? Colocar o ponto certeiro. O menino queria alcançar o Gustavo Lima. Ele conseguiu alcançar o Gustavo Lima. Mas Que muitas das macumba foi vezes o boa, hein? gestor não consegue pegar essa estratégia, essa análise de mercado, Aham. visão de mercado, né? E conseguir atingir o público dele. Que massa, que massa, que papo legal. Bom, Thaís, agora eu vou pedir licença que eu tenho uma outra reunião agora. Eu tenho que entrar nela, Eu vou tá? limpar meu. Eu Para queria te pedir um favor, finalizar minha noite hoje, tá né? bom? Queria te pedir um favor. Depois, em um Sim. outro momento, fazer um outro podcast, Aham. só que voltado para mulher. Putz, que legal. Topei. Já era. A menina que eu vou conversar agora, já vou vender essa ideia. A gente faz um É, bate-bola, então você e ela também, porque ela tem uma revista de mulheres empreendedoras aqui na cidade. olha que bacana, porque hoje em dia eu falo que eu sou bem muito empoderada. Mas hoje em dia as mulheres elas precisam ter o espaço delas e muitas das vezes elas não sabem por onde começar. Então, se a Aham. gente fizer um bate-papo assim voltado para as mulheres, tipo de apoio mesmo, você pode fazer isso, você sabia que tem isso? Então, eu acho que isso seria uma coisa bacana e seria diferenciado. Poxa, que legal. Eu tenho uma colega minha, tem uma cliente minha e tem uma colega minha. A colega minha é a Heloísa, trabalha Uhum. comigo com marketing no Iguaçu Vale. E tem uma cliente minha, que é a Ana, que ela tem um podcast com mulheres empreendedoras, que chama Salto Alto. Salto A Estratégico. Ana é de Londrina? Não, ela é de Toledo aqui, Ana Bosco, Não, o eu nome tenho uma dela. prima também que é em Pondelete, só que eu não lembro o nome dela agora. Eu sei que ela é daí. Então, ela tem o Salto Estratégico. Achei muito legal o nome do podcast dela.
né? E ela tá que tá, toda semana tem um podcast com a mulherada e pá, é muito massa, muito legal mesmo, Olha que né? bacana. Eu achei, Bom, eu tive, que na verdade, assim, eu fui convidado por ela e muito pela minha sócia, que é mulher, né? Então foi eu e minha sócia conversar lá com ela. Mas acho que eu tive a honra de ser um dos poucos homens que sentou naquela mesa lá para trocar uma ideia com ela nesse podcast. Ela que é de mulher para mulher, entendeu? Eu acho muito massa. uhum. A minha pergunta para ti é a seguinte: se alguém quiser entrar no tráfego ainda hoje, você acha que vale a pena? Como é que você acha que está esse mercado para quem está aprendendo do zero? Eu sei que você ensina muita gente na parte do marketing dentro das empresas, né? Me fala um pouco do que Uhum. você observa sobre isso. Olha, vale a pena sim, mas vale a pena para aquele estrategista, porque se for só para subir campanhas, a inteligência artificial hoje consegue estar fazendo isso e muito mais rápido do que um gestor de tráfego. Então, se for um gestor de tráfego estratégico, que tem uma visão ampliada sobre análise de mercado e também sobre atendimento ao cliente. Então, para esse profissional, sim, vale a pena. Agora, para aquele que só quer só subir a campanha, só impulsionar, não. Entendi. Show de bola. Bom, e se você tivesse que deixar alguma mensagem agora, assim, com relação a, ao tráfego pago, à inteligência artificial, e principalmente para o empresário que vai ouvir a gente, qual que é a mensagem que você diria para ele hoje? Para o empresário. Para o empresário, é que ele unifique, coloque tanto o comercial quanto os gestores de tráfego sentados em uma mesa para poder conversar. Olha, essa estratégia aqui vai entrar em contato nesse telefone, vocês têm que responder em tanto tempo. Então, assim, juntar todas as equipes para que todos trabalhem junto e não, como a gente estava falando, um enfrentando o outro, tendo uma disputa, digamos assim. Sim, Mas, ao mesmo tempo, a inteligência artificial está aí para auxiliar é, de várias formas, vídeos e tudo mais, só que trazer também, não esquecer do toque humano, porque hoje as pessoas eles estão priorizando mais a experiência que ele tem dentro da sua empresa do que valor, essas coisas assim. Então, hoje o cliente ele prioriza muito isso, a experiência que ele tem. Ele não está mais de olho tanto no valor. E às vezes você faz uma campanha bonita, tudo mais, principalmente loja física, de roupas, de produto físico. Faz uma campanha ali bonita para performar, a pessoa vai até a empresa, chegando lá, ela é mal atendida. Então, assim, tem que ter toda uma união de todo mundo ali, todo mundo ser parceiro. Então, não é só a equipe jogar a culpa em cima da equipe de marketing. Ah, é o marketing que está fazendo errado. Mas e a menina que está lá recepcionando? Tem alguém que recepciona esse cliente? Então, assim, é uma união de um todo que faz a diferença. olha que você trouxe uma coisa assim maravilhosa. Que mensagem bacana. Acho que se o empresário entender isso que você está trazendo, cara, a gente ganhou esse podcast, hein? O empresário vai ser daqui com chave de ouro, sabe? Por quê? É isso que você falou, é bem real, né? Todo mundo trabalhando sozinho e não entende isso. Um exemplo muito simples e muito real. Acontece bastante. O cara tá fazendo um tráfego pago para uma loja de sapato, mas a vendedora que está lá para receber o cliente não recebe direito, às vezes, não tem um treinamento, não está consciente da campanha, não sabe o que informação ela precisa coletar para levar para o empresário e todo mundo senta junto e discute ali o tráfego pago. Puxa, eu acho que essa mensagem matou a pau. E assim, as lojas físicas, elas já estão sofrendo tanto porque o e-commerce está aí. Muitas pessoas, elas preferem pela comodidade, não só pela comodidade, mas muitas das vezes é pelo atendimento, porque no e-commerce é um autoatendimento, e Uhum. ela já teve frustrações em lojas físicas, e isso barra ela de ir até na loja. Ela, não, eu não vou lá,
não vou perder meu tempo, chegar lá e a vendedora vai ficar no meu pé. Então, assim, tem isso também. Então, hoje, o meu modo de pensar, lojas físicas está sofrendo muito por causa dos e-commerce e também por causa do mau atendimento. Cara, que é uma mensagem muito forte, hein? Real. Isso é real. Eu falo Sim. que você está aí no outro extremo do país, cara. É bom lembrar isso. Você está lá em Rondônia. Eu estou aqui no Paraná. E nós participamos aqui do ecossistema de inovação. E eu estava conversando com o nosso presidente do Iguaçu, da cidade aqui de Toledo, que é o Rodrigo, sobre esse Uhum. assunto. Falei, cara, como as empresas, as lojas, o lojista, aquele cara que abre a porta todo dia para recepcionar as pessoas que passam na rua, que vêm até o comércio, né? Esse cara está sofrendo. Então, para você ver que não é só aqui no Paraná. Nós estamos falando isso, é um caso, é um problema que, assim, o lojista, o comércio, ele está sofrendo, né? E muito por conta desses aspectos que você disse. Às vezes o mau atendimento, às vezes não está preparado para atender esse cliente no físico e no digital. Fica essa dica também, acho, para o empresário, né? A E importância de estar predominante nos dois lugares. ele tem que estar nos dois lugares, ter uma pessoa ali só para cuidar da parte de atendimento online. Então, assim, isso é o diferencial. Sim. Uma outra coisa que você comentou, assim, numa das suas falas, não tem nada a ver com tráfego pago, nada a ver com inteligência artificial, mas você trouxe uma fala que eu acho que vale muito, muito, vale ouro aqui. Eu quero que você Uhum. fale um pouco mais, é a parte do orgânico, né? Você comentou ali que rede social é um espaço de pessoas com pessoas. A empresa está ali porque ela é enxerida, né? Isso. Então, se uma empresa não é humanizada, esse trabalho humano, essa humanização da marca não acontece, né? E aí entra naquela conversa que a gente estava tendo até antes nos bastidores sobre a parte de brand, de posicionamento, da marca saber conversar com o seu usuário no tom de voz adequado, né? Aí Uhum. não adianta fazer tráfego pago, né? Porque minha opinião, né? Agora você pode confirmar se eu estou errado ou não, mas minha Uhum. opinião é que se o negócio tá ruim, o tráfego pago só vai jogar para cima, é tipo meter turbo, né? Só vai dar aquelas, se tá ruim, vai acelerar, se vai bater na parede, vai acelerar para bater mais rápido na parede. Então, se tá ruim, só vai piorar, né? O que você tem para falar Exa- sobre isso também? Exatamente. Assim, o que eu sempre falo nas minhas consultorias empresariais, que as empresas elas têm que estar ativamente nas redes sociais. Se é a empresa de produto físico, tem que estar ali no Instagram, postar todos os dias nos stories, ter aquele relacionamento com os seus clientes, mas também não deixar de postar lá no feed, porque às vezes a empresa não entende que o stories é ali para quem está seguindo, ele é um relacionamento com aqueles clientes que você já tem, digamos assim. E Sim, já no feed, ele vai estar conquistando, vai estar alcançando novas pessoas. Então, ele tem que mostrar o lado humano da empresa, e não só digamos assim, não só ficar lá postando por postar. Não, ou tem que vender, postar vender, vender, né? inteligente. Isso, exatamente. Tem que ter uma intenção ali por trás. Ah, por que que eu vou postar isso aqui? Aonde eu quero chegar? Isso tudo você consegue fazer no orgânico, e o orgânico bem feito, ele é muito bom. Às vezes é até melhor do que o tráfego pago, porque realmente é o que está dando ali. Se um vídeo de você, seu tem engajamento no orgânico, significa que você está acertando e as pessoas estão gostando. Então, continua indo nessa estratégia. Sabe uma coisa que eu falo hoje para o nosso cliente, principalmente o cliente lojista, né? Uhum, Que virou a chave na cabeça deles? uhum, Isso eu vi acontecendo, assim, eu usei essa metáfora e eu fiquei observando e ela funcionou, parece que virou o mindset do empresário, sabe? Que está ali no lojista, né? Eu usei uhum. a metáfora que é o seguinte, eu falei, você abre sua empresa todo dia, não abre? Todo dia às 8 da manhã, às vezes você chega cedo, faz seu cafezinho, né? Varre, arruma, dá aquela limpada em todo o ambiente, passa aquele cheirinho no ambiente, deixa tudo bonito para receber as pessoas, não é assim todo dia? Ele falou, sim, é claro, esse é o trabalho. Eu abro minha empresa todo dia. Aí eu peguei e entrei com um complemento. Falei, pois é, o digital é a mesma coisa. No WhatsApp, se você tem um canal no WhatsApp, você tem que ir lá fazer, tem que fazer todo aquele preparo, mesmo carinho que você tem de chegar, de limpar, de fazer um café, de estar sorrindo para receber as pessoas. Você tem que abrir o Instagram, abrir o WhatsApp, você tem que abrir o TikTok, o Facebook, sabe? Abrir teu site, né?
Exatamente. Esse mesmo carinho de saber que todo dia tem que abrir, todo dia que tem que ter uma cerimônia que você faz para receber as pessoas, né? Não é de qualquer jeito, né? Você não Uhum. só abre a porta e fala assim, beleza, entra lá dentro, fica sentado lá esperando quieto no escuro, não acende as luzes. Não é assim que acontece no real, não é verdade? Eu usei essa Isso, metáfora com o cliente, exatamente. do nada, ela, assim, no dia, sabe? Eu fui no mês seguinte, que é a consultoria, né? No mês seguinte Uhum. eu vi outra equipe. Parecia que tinham outras pessoas ali trabalhando, né? Assim, sabe quando você percebe aquela virada de mindset? Foi. E assim, o que as empresas muitas das vezes não percebem também é que os clientes deles, eles querem saber o que está acontecendo ali no bastidores, o que está acontecendo com aquela empresa. Eu costumo falar nas minhas consultorias que o brasileiro, ele é fofoqueiro. Ele é. Então, ele quer saber o que está acontecendo ali. Então, às vezes, vai ter uma oferta amanhã. Já começa uma semana antes, já divulgar alguma coisa, sabe, assim, plantar aquela sementinha lá, e vai. E assim, as pessoas vão começar a interagir ali para saber o que é. Então, ter esse relacionamento mesmo com o cliente, mostrar, bom dia, mostrando a loja, um tour pela loja. Então, assim, isso faz o diferencial. Show, é bem isso, eu acho que esse é o ponto, né? Uhum. Bom, agora que você deu essa mensagem maravilhosa, a gente encerramos esse papo falando de orgânico aqui pro pessoal, eu achei sensacional, né? Eu quero poder encerrar com você que está ouvindo a gente. Se você chegou aqui até o final dessa live, né? Quero te agradecer demais. Espero que você tenha aprendido aqui com o conhecimento que a Thaís trouxe para nós, né? A Thaís é uma colega de trabalho, então a proposta que a gente tem aqui nesse programa do Fala Wilson Nunes é trazer um colega de trabalho de alguma área para discutir sobre por que a IA está aí envolvida no nosso dia a dia, né? E como a gente está usando como você que é empresário pode usar isso também no seu dia a dia, né? Então, espero que você, se você chegou aqui até o final, vou te pedir como é que se chama? Aquele checklist básico de qualquer YouTube, né? Se você curtiu, dá um curtida aqui pra gente, né? Aperta o botão da curtida, compartilha com teu colega, compartilha com teu funcionário, compartilha com teu vendedor, compartilha com teu sócio, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Porque é muito interessante vocês entenderem esse conteúdo que a gente trouxe e como vocês aplicam isso no dia a dia de vocês, tá? Então, esse papo aqui são entre dois profissionais, mas o objetivo aqui principal é falar com você que é empresário, que é nosso cliente, que está aí, né? E como a gente consegue melhorar esse ambiente de trabalho para todo mundo, né? Por quê? Porque nós queremos que você tenha resultado. Acho que estou de acordo, né, Thaís? Nosso cliente tem que ter resultado, né? A gente está todo Exatamente. dia sorrindo para isso, né? Exatamente, eu costumo falar, se o empresário ganha, todo mundo ganha, porque se ele ganha, ele vai crescer, vai ter mais contratação, e assim vai gerando aquela bola de neve, vai um círculo que vai beneficiando a todos. Vamos dizer, um ciclo, né, de progresso, né, de progresso acontecendo. Exatamente. Bom, gente, então, muito obrigado, você que estava aqui com a gente até o final. Não esqueça de nos seguir aí, curtir, compartilhar com todo mundo e até o próximo episódio. Um grande abraço, valeu!